Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa semana a gente não vai ter nenhuma atividade, né? Eu já não deixei nenhuma atividade semana passada e a gente vai manter assim, essa semana sem nada. E esse vídeo eu estou fazendo para a gente aprimorar algumas coisinhas aí que a gente viu do Kant na aula passada, que, como eu disse, né, tem vários termozinhos, né? E aquela primeira aula eu foquei mais para a gente entender os termos do Kant. Nessa, a gente vai ver, a gente vai fazer meio que uma síntese do que é mais importante da filosofia do Kant, sobre o livro A Crítica da Razão Pura que a gente viu na semana passada. Tá? Então, basicamente, a gente viu que para o Kant, a gente viu, vamos lá, primeiro a Revolução Copernicana, né? A gente viu então a Revolução Copernicana, onde não é mais o objeto que passa conhecimento para o sujeito, é o sujeito que julga o objeto, sujeito-objeto, e é assim que ele conhece. O sujeito julga o objeto. O Newton que julga as três leis dele e coloca no objeto, certo? A gente cria teoria e joga nele, e joga no objeto que a gente está estudando, certo? O conhecimento científico, então, ele se dá dessa forma e ele é sintético a priori, que é o termo que a gente já viu na aula passada. Sintético porque ele amplia o nosso conhecimento, amplia pela experiência, e o a priori porque ele depende de categorias do entendimento, categorias da razão, para organizar esse conhecimento da experiência. Então, ele amplia o conhecimento e ele é universal, certo? Como a gente viu no vídeo passado. Então, a razão, ela vai dar forma ao conteúdo da experiência, certo? A razão vai dar forma ao conteúdo. Que é por isso que ela é a priori, são categorias do entendimento, categorias da razão, que estão a priori e que são elas que vão dar forma ao conteúdo. Mas, aí um conceito que a gente só viu de maneira rápida no vídeo passado, esse conteúdo, ele é o conteúdo do que a gente vai chamar de fenômeno, que o Kant vai chamar de fenômeno. Né? Fenômeno. Que a gente viu que é aparência, é como a coisa aparece pra gente, certo? E a razão, ela vai aí, vou colocar aqui, organizar, a caneta tá falhando, né? Dá para enxergar bem? Vamos ver se eu troco. Organizar, sintetizar, enfim, vai dar forma a esse fenômeno, a como a coisa se aparece para a gente, como o objeto se aparece para a gente, certo? E é dessa maneira que a gente vai ter o conhecimento. É dessa maneira que a gente vai ter o conhecimento. Tudo minhas canetas estão ruins. Vou ver se essa está melhor. A azul é pior, né? Mas enfim, o Kant ele tinha perguntado o que podemos conhecer. Ou seja, qual o limite do nosso conhecimento. E a gente viu bem rapidamente que o limite do nosso conhecimento é o fenômeno. Como a coisa aparece. Por quê? Porque tem o fenômeno e o número. A aparência e a coisa em si. A verdade, ela vai estar na coisa em si. Vou colocar aqui. Vixe, parou de vez. Coisa em si, que é o número. Então,
A verdade ela vai estar aqui, no número, na coisa em si. A gente não vai ter acesso a isso. A gente vai ter acesso ao fenômeno, certo? O fenômeno é o limite do nosso... Tá? É limite, tá? É o limite do nosso, até onde a gente pode conhecer. Então, veja esse pateta aqui, por exemplo. Vamos supor que ele seja o objeto do meu conhecimento. O que eu posso conhecer do pateta é como ele se apresenta para mim, o fenômeno, como eu percebo ele, certo? Como eu experiencio ele. E aí a minha razão vai ordenar essa minha experiência e formar o conhecimento que é do fenômeno, como eu percebo. A coisa em si dele, eu não vou saber como é que é porque eu estou preso aqui. A gente está sempre preso no fenômeno, preso na nossa experiência. O conhecimento não pode fugir disso. Então aqui eu enxergo o pateta, eu enxergo certas cores dele. Mas as cores que a gente enxerga porque a luz reflete para a gente. A gente enxerga, então, esse reflexo de luz, e a luz são os fótons, né? A gente sabe disso. Mas a gente não sabe, por exemplo, como é o fóton. Eu não sei se é um quadrado, se é uma bola, se é um triângulo, se é uma onda, eu não sei como que é o fóton, a gente não consegue perceber isso, certo? E até tem uma frase do Crowley, que ele diz de uma rosa, né? A frase, não vou lembrar como ele fala, tudo, mas é só o comecinho dela que importa. Que ele vai dizer o seguinte: a gente vê uma rosa vermelha e a gente fala que ela é vermelha. Só que a gente enxerga vermelha porque vermelho é a cor que a rosa reflete. O resto ela absorve. E o Crowley vai dizer, mas se ela absorve todas as cores, menos a vermelha, vermelha é a única coisa que ela não é. Mas é vermelha como ela se aparece pra gente. Então é isso que o Kant quer dizer. Eu usei o Crowley e o Pateta para ajudar a gente a entender, mas o que ele quer dizer é isso. A coisa em si, o número, a verdade, é inacessível. O meu conhecimento está no campo dos fenômenos. Por isso que eu disse para vocês no vídeo passado que a ciência estuda os fenômenos da natureza, e, enfim, que é como a coisa se aparece. Esse é o limite do nosso conhecimento. E aqui a gente pausou sem querer, eu não lembro onde é que eu estava, mas eu vou continuar falando, depois eu vejo no vídeo. Bom, isso é importante, isso que o Kant fez, porque isso muda como a gente lida com a verdade. Porque os filósofos antigos, até então, achavam que era possível conhecer, chegar a uma verdade, né? Platão, vamos voltar lá. Platão, a verdade está no mundo das ideias, a gente vai filosofar para tentar acessar o mundo das ideias. Aristóteles, não, dá para chegar à verdade analisando, e com o silogismo a gente consegue encontrar verdades do mundo. Na filosofia medieval, Deus era a verdade, pela fé a gente tinha um certo acesso a essa verdade. Depois surge aí a ciência moderna, né, fazer experiências para chegar à verdade. E é aqui o Kant, ó, a verdade a gente não consegue, é um número, é incognoscível. Nosso conhecimento tem esse limite. A gente não pode ir além da nossa experiência e a gente não pode ir além do fenômeno, porque está aqui. É no fenômeno que a gente tem a nossa relação com o mundo. A gente não pode fugir disso, né? E até se você pensar no método científico mesmo, né? De testar. Até esses testes, essas verificações, a gente faz à luz dos fenômenos. É sempre à luz do fenômeno. Então, essa foi uma grande importância do Kant para a história do pensamento. A Revolução Copernicana, entender que o conhecimento é o sujeito que coloca e que julga o objeto, é assim que a gente conhece, e entender que os racionalistas e os empiristas estavam equivocados, porque, como a gente viu, né, os racionalistas eles acreditavam demasiadamente, focavam demasiadamente na forma, e os empiristas focavam demasiadamente no conteúdo e dava pouca importância para a forma. Né? E o conhecimento é sintético a priori, tudo mais, e que o nosso limite é o fenômeno. Beleza? Bom, é isso. Nessa semana não vai ter atividade. Depois que a gente fechar, acho que na próxima também não vai ter, que vai ter conselho de fechamento do segundo bimestre. Mas enfim, a gente
vai ver outras coisas do Kant depois. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Valeu!